boa tarde, boa noite, conforme vocês se encontrem. Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Convosco Soles Tiago e Soles Joel. Joel, boa noite. Boa noite, como é que é, meu amigo? Depois de Já meses. tiveste férias? Diz? Já tiveste férias? Já tive algumas férias. Foi aquela semana relâmpago só para ir descansar um bocadinho, mas por acaso estava muito bom. Digo-te, apanhei a melhor semana do Algarve até agora. Mas já esta coisa do Covid tem aquela coisa má de tu vais aos sítios e está tudo muito vazio. Mas por outro lado também te sabe... Não, é triste, por exemplo, houve um dia que fui almoçar com a Joana a Lolé, sítios que a gente conhecia, estão fechados, ou seja, metade está aberto, metade está fechado, e essa parte é muito estranha. Por outro lado, de repente tu estás na praia e parece que estás numa praia privada, o que é maravilhoso. Não vou mentir que em julho estar uma praia privada não me chateia minimamente. Não é bom, não é? É ótimo. Exato. Olha, para quem não sabe, nós estamos há meses e meses a trabalhar a fundo neste quase um ano já. Pesquisa feita dá para... Foi uma coisa. E uma das coisas que realmente foi um grande peso para nós e foi por isso que demorou tanto tempo era descobrir o que é que íamos falar no primeiro episódio. Sim, porque diz. Vale a pena dizer que vamos tentar fazer um podcast prosélito, como a introdução mostra. Portanto, vamos querer falar de teologia também. Portanto, o primeiro tema teria que ser um tema que fizesse jus ao muito forte. Ou seja, podcast. Nós tínhamos o tema e o nosso interesse é resolver os grandes temas da teologia, ou seja, a imutabilidade de Deus, calvinismo versus arminianismo, tudo isso íamos trazer para o primeiro episódio. E depois ficou, acho que, banda desenhada. Eu acho que é um bom tema. Eu acho que é um tema que qualquer pessoa que nos vai ouvir está à espera. Exatamente. Tu és um grande fã de banda desenhada, eu sou um grande fã de banda desenhada. Mentira. Eu vou já começar por aí. Eu não sou um grande fã de banda desenhada. Eu apercebi-me, aliás, como apercebi em tudo o que diz literatura ao falar contigo em especial, que eu dizer que sou um grande fã de banda desenhada, na verdade eu sou grande fã de algumas coisas e que são muito poucas. No meu Mas caso, é super-heróis. Pois é, ou o Homem-Aranha, e quando sai do Homem-Aranha tem a Turma da Mónica ou o Tio Patinhas, como é que se chamava? A série do Tio Patinhas, já não me lembro. O agregado, era a Turma da Mónica e o agregado que tinha o Tio Patinhas, o Pato Donald e afins. Portanto, isto é a minha banda desenhada, ou seja, que ainda hoje é esta que eu recorro. E depois, quando começámos a falar mais das temas, percebi que a banda desenhada é muito mais que isso. E tu tens, nos últimos tempos, partilhado algumas coisas comigo, que ainda não lemos porque efetivamente há... Ainda não estivemos desde fevereiro, março? 5 meses para aí que não estamos fisicamente juntos. Cara a cara. E para quem não sabe, o Tiago é o meu dealer no que a livros diz respeito, só o livro. Livros, amigos, livros. E portanto tem sido terrível porque há uma pilha de coisas que o Tiago tem para me passar e que eu só assim remotamente é que vou vendo um pouco. Não, deixa-me pegar aí. Tal como nós falamos na literatura e há diferentes géneros, na banda desenhada temos diferentes géneros. Portanto, eu diria que os três nomes, os três tipos, os três géneros, os super-heróis, a banda desenhada mais infantil, seja da Disney, seja depois a do Maurício de Sousa Produções, eu diria que até poderia acrescentar mais, porque provavelmente tu já leste Calvin and Hobbes, não deixa de ser... Claro. Esse tenho vários, adoro também, é ótimo. Toda a gente conhece a Mafalda, portanto já leu também o Quino. Portanto, quando nós falamos de banda desenhada, a ideia gira é perceber qual é que é a imagem que vai à mente de cada um que ouve.
E se é verdade que às vezes o Calvin Hobbes, os Hits, os Baby Blues, que são aquelas bandas desenhadas de humor de tira de jornal que são mais clássicas, e que eu aí diria que há muita gente que lê, ou que conhece, ou que já leu. Depois há a banda desenhada mais infantil, que eu acho que hoje é mais complicado de encontrar em Portugal à venda, pelo menos em títulos mensais. E depois temos então a banda desenhada de género, seja de super-heróis, seja de terror, seja coisas mais poéticas. A banda desenhada e europeia, normalmente a franco-belga, vai desde a ficção científica até às aventuras, até sei lá. Portanto, há muita coisa por descobrir. Eu ontem estava a falar contigo sobre. Eu por acaso trouxe para aqui algumas coisas sobre o Exato. Tex. Nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar. É de 48, acho que a primeira história é de 48, portanto é preto e branco, há umas edições a cores, saem mensalmente. Era como as televisões, ainda não havia lápis de cor, né? Só havia lápis de carvão. Nós estamos, tu quando falas de. Não, tu quando falas de. Deixa-me gozar contigo. Temos aqui o Batman. Forte. Mas esse é. De 1940, portanto é a cores. O papel em que esta edição está é muito melhor do que aquela em que originalmente Pois. era um papel de jornal, um papel mais ruim, e por isso é que também são tão caros. Primeiro porque eram feitos muitos, mas o papel tem uma muito má qualidade. É interessante perceber a tipologia de história, o tipo de desenho, as descobertas que ainda estão a ser feitas em termos de contar histórias. E depois há uma coisa, a banda desenhada de super-heróis é para crianças inicialmente, é para os miúdos pequenos, e hoje será para os trintões, quarentões. Não é direcionada para um público mais infantil ou juvenil, com algumas exceções. Mas, ou seja, tu achas. Enquanto, por Eu acho que exemplo, ainda há desculpa, muito. Diz. isto é da década de 80, o Art Spiegelman, o Mouse, ganhou um Pulitzer. Portanto, é Segunda Guerra Mundial, também é preto e branco, é Segunda Guerra Mundial. Os ratos são os judeus, os gatos são os alemães. E essencialmente são duas coisas. É por um lado uma história da Segunda Guerra Mundial e por outra o relacionamento do pai e do filho. O filho que escreve a banda desenhada também é autobiográfica e fala da relação com o pai que sobreviveu com os traumas todos que isso trouxe. Portanto, há coisas mais infantis, há coisas mais inócuas, mas depois há a banda desenhada que traz todos os traumas, todas as dificuldades, todas as agruras da própria vida. Portanto, Tu diz. ia-te perguntar, não é? É inocente esta pergunta, é muito inocente. Mas tu confirmas que tipo, banda desenhada é para quem não consegue ler um livro à série, né? Tipo... Epá, eu leio muitos livros à série, também Não leio. mintas. Há uma Mas não discussão. sinto isso. Eu sinto um bocado isso. Agora já não sinto, se calhar é o que tu estás a ver. Agora como entrei na casa dos 30 e agora já leio banda desenhada outra vez sem preconceito. Mas eu senti que era aquela coisa. Até aos 20 eu pude ler banda desenhada. Depois de ler banda desenhada já não era tão fixe porque de repente as pessoas se calhar olhavam para ti, ler banda desenhada e associavam uma coisa de criança. E agora aos 30... também já estou se calhar um bocadinho mais descomplexado. Não, banda desenhada é mesmo fixe de tocar. Mas acho que ainda há, não sei, mas acho que há um bocadinho essa ideia, que realmente que a banda desenhada... É cultural. Achas que Também é de depende cá? do próprio género. Talvez nos Estados Unidos também seja visto dessa forma, mas se fores, por exemplo, ao mercado franco-belga, em que o número de banda desenhada que é vendida, comprada, é grande, e em que as tipologias ou os géneros de histórias vão desde as coisas mais infantiloides, mais parvas, até às coisas mais sérias, e em que toda a gente lê. Portanto, é normal tu no mercado franco-belga veres um miúdo de 7 ou 8 anos a comprar uma banda desenhada, mas é normal também veres o avô de 70 anos a comprar uma banda desenhada para ele ler. Portanto, faz parte de uma dieta de leitura teres uma leitura de romances, de obras de não ficção e depois também de poesia,
e também teres a banda desenhada ao teu lado. É muito diferente, por exemplo, estava a pensar, tu lês muito, seja uma coisa como outra, é-te muito diferente o que tu sentes quando estás a ler tipo, um livro, depende do livro, ou seja, um livro depende do que tu estás a ler, vai-te dar um conjunto de emoções ou não, que para mim é a parte mais chata, quando não há emoção envolvida, mas que há um espectro, né? Se tu vais a um livro, quando eu estou a dizer livro é não banda desenhada, vais a um livro ou vais para estudar ou realmente estás a ler uma história que te emociona ou que te enoja, ou seja, há um espectro de emoções que tu na banda desenhada também sentes isso, ou seja, tu vais para a banda desenhada e por exemplo, como eu estava a dizer, como a relação que eu tenho com a banda desenhada é mais os super-heróis, a turma da Mónica, etc, etc. Depois estava-me a esquecer, obviamente, do grande Asterix, peço desculpa Asterix, o grande Asterix, mas é tudo um bocado quase como ver um blockbuster, estás a ver? Para mim é quase como ver um blockbuster, é aquela coisa tipo, estou num momento de relax, enquanto quando eu vou para um livro, às vezes é um bocado diferente, se pego num livro de teologia, a predisposição que eu tenho, se calhar é uma, e aquilo que eu retiro é outra coisa, ou seja, para mim é uma gama mais ampla. Tu que tens que na banda desenhada também vais a espectros maiores, também sentes que é ela por ela, ou sentes mesmo que os livros levam sempre a um sítio diferente do que a banda desenhada te leva? Deixa-me dizer uma coisa. O Rui Zinc, que foi meu prof, tem uma tese de doutoramento, salvo erro, a tese dele é sobre a banda desenhada. E isso depois foi transformado em livro. Mas o ponto dele era discutir se a banda desenhada seria uma forma de literatura ou não. E o argumento grande era se há uma banda desenhada que pode ser encarada como literatura com L grande, então todos os outros podem ser encarados como literatura. Isto é, tu quando pegas num romance, nem todos são literatura com L grande, certo, mas todos são literatura. uhum. Ou seja, nem todos são os grandes romances, nem todos são os clássicos. Há coisas muito más e há coisas muito boas. E eu diria, tu vais para um romance como Moby Dick como uma forma de uma forma distinta como vais para um romance policial daqueles que são escritos uma vez por ano em que o autor tem aquela estrutura, tu já a conheces de trás para a frente, mas que até gosta. Portanto, ponto número 1. Ponto número 2. Eu diria que depende da banda desenhada, quer dizer, eu não vou à espera de muita coisa, ou melhor, eu sei qual é que é o nível médio da banda desenhada de super-heróis que se faz hoje e posso ser surpreendido por alguma obra que suba o tal nível e que seja muito mais em cima, mas às vezes é mais fácil tu encontrar os clássicos da banda desenhada que às vezes te levam para outros sítios, porque estão a tratar, por exemplo, Watchmen, do Alan Moore, Sandman, do Neil Gaiman, são obras que estão naquele formato, por exemplo, são distintas. O Sandman podia ser, e neste sentido eu acho que é uma obra literária, vai buscar muita mitologia, vai buscar muita literatura, ele está a trabalhar com temas como a morte, como o desejo, como vingança, brinca com os arquétipos do bem e do mal. E tu não consegues lê-lo como lês um livro de super-heróis porque a leitura acaba por ser dolorosa, ou seja, tem vários ritmos. Ele está-te a trabalhar e tu estás a perceber que há ali uma questão filosófica envolvida, há uma série de questões que tu estás a ler e estás a deglutir. Portanto, eu já tive esta conversa contigo. Durante o confinamento, para mim, foi muito mais fácil ler a banda desenhada, porque em meia hora eu lia um livro, ou em 40 minutos lia um livro, muitas das vezes sem esta dificuldade de compreender, de perguntar, de discutir aquilo que estava a ler. Mas só para terminar, comprei, a semana passada houve um 2 de uma obra que andamos a ler cá em casa, tanto eu como a Sara, que é Os Verões Felizes, que ela está a ler agora, por acaso, que é a história, neste momento são 4 obras em 2 volumes,
que se passam em férias de uma família. O pai é artista de banda desenhada e vai de férias com os 4 filhos. E é isto. Okay? São obras sobre quase nada. É férias em família. Vai ele, a mulher e os filhos, vai ele, a mulher, os filhos e os sogros, vai. Pá, e eu a semana passada estava a ler a terceira história no café, isto raramente me acontece, e estava quase a chorar, a ler um livro de banda desenhada. E eu sou a pior pessoa para chorar, quer dizer, em termos de livros, não me lembro de nenhum livro que tenha lido que tenha ficado. Lembra-me outra vez o nome, como é que se chama? Esse mete também na lista para me passar. Verões Felizes. Verões Felizes. Ou seja, já tens que me passar o Jeremias, o do Bentes, é o Jeremias, o Bentes. Isso a gente depois vai pôr nas notas aí do show, quando aprendemos a fazer essas cenas, que a gente vai ser tipo os maiores aqui do podcast, e vamos pôr esses links todos de coisas que realmente nos entusiasmam. Mas olha, é tal coisa, tu tens tantos géneros e passas por tantos géneros e os autores de cada género que tu lês, há alguns que são maiores do que outros. Tu há alturas em que queres ler é só para passar o tempo e não propriamente para pensar na tua própria vida ou nas questões problemáticas que a humanidade vive. E a banda desenhada também é um bocado isso. Pode ser só uma questão de escape e tu gostares de um determinado artista, de um determinado argumentista, mas há alturas em que a coisa é mais do que isso. Ou seja, eu diria que há obras de banda desenhada que têm um peso maior em termos de literatura, são literatura com L grande, apesar de terem bonecos. Sabes que é muito engraçado, realmente, e tu referiste que a gente já tinha falado disso, o confinamento, ao início do confinamento eu pensei, bem, agora vou ler muito mais. E realmente foi isso, o confinamento levou-me mais para a banda desenhada, ou seja, a minha experiência é semelhante à tua, eu pensava que ia ler muito mais, e eu demorei imenso a ler um dos livros, estava a ler, por acaso agora comecei a ler o Moby Dick, mas acho que é a versão reduzida, eu tirei lá de casa dos meus pais, mas o Moby Dick é muito grande, não é? Pois, então esta que eu tenho aqui, a versão reduzida, que eu peguei naquilo e era deste tamanho, o Moby Dick... O meu é um calhamaço... Pois, eu assim, o Moby Dick era muito grande, não era só isto, ainda por cima é daqueles livros assim de bolso, estás a ver? Então já percebi que é uma edição resumida. Mas está bom para o confinamento, este está bom e vai, e vai servir. Mas também me puxou muito mais para a banda desenhada e realmente, não sei se é por a cabeça começou a estar ocupado de outra maneira e o cansaço estar sempre no mesmo sítio, mas realmente o ler um livro dito normal, né, estava-me a gostar mais e voltei um bocadinho mais à banda desenhada aí. Sabes uma coisa também que há uns tempos, e agora vou casar aqui com o tema assim quase à pancada com a banda desenhada, mas que há uns tempos tive assim umas questões filosóficas / teológicas, que era, eu tenho 2 filhas, né, pequenas, e cá em casa, nos tempos devocionais, a gente usa bíblias ilustradas para elas. É mais fácil, tem as principais histórias da Bíblia, né? Noé, a Arca de Noé, José, Moisés, pronto, essas histórias, nascimento de Jesus e etc. E há um tempo, e uma das coisas que a gente faz no nosso tempo devocional também é decorar certas partes da Bíblia, e estávamos a decorar, não sei se foi nessa altura, mas os 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, depois o segundo mandamento, não farás partir imagens de escultura, nem semelhança alguma, etc, etc. Depois eu fiquei assim meio preso ali entre os mandamentos e a Bíblia está a dizer assim, esta Bíblia, imagens aqui de Jesus, será que isto é boa política ou não? Será que já sou eu que já quero ver monstros onde eles não existem, ou simplesmente como nós já estamos tão habituados a algo, também acontece, né? A nossa cultura ensina-nos a estar tão habituados a algo que já nem questionamos que se calhar aquilo faz sentido. E queria trazer esta grande pergunta existencial que eu tive, que é Bíblias para crianças ilustradas, para crianças ou adultos, embora eu acho que seja a melhor opção para crianças. Porque eu tenho algumas bandas desenhadas com a história da Bíblia. Sabes que eu já vi, mas ou seja, já vi até acho que alguém lá na igreja tinha uma que me parecia muito louca. É manga? Manga, exatamente. E eu fiquei com muita curiosidade, mas ainda não peguei nela e não li. Mas o que é que tu achas disso?
Ou já tinhas pensado nisto? É alguma, é alguma coisa disto? Eu acho que esse é um problema com que vários irmãos se deparam. Portanto, não é uma coisa nova e a determinada altura. Aliás, há Bíblias em que a imagem de Jesus vem somente com o corpo definido, sem a própria cara Ah, não definida. sabia. Ok. E há Bíblias que utilizam desenhos mais rudimentares e quando vem a parte do Senhor Jesus, então não há sequer uma definição. Um, eu acho que é uma questão pessoal e diria que cada um tem que lidar com isso da mesma maneira. Mas deixa-me, nós tínhamos falado dessa hipótese, eu tive a ler qualquer coisa que eu acho que é interessante. Em Deuteronômio 4, 12, nós lemos: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste figura alguma. E depois o versículo 15: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horeb, falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Okay. Estamos no Antigo Testamento. Na verdade, Cristo vem em carne. Cristo é um homem. E Cristo vai dizer: vocês querem ver Deus, têm-me a mim. João 1,18, João 14, 7, 9, o Senhor Jesus vai dizer isto algumas vezes. O ponto é, as tuas filhas correm o risco de pecar em idolatria olhando para aqueles desenhos. Certo, certo, exato. Eu também acho que é essa a questão. Yeah. O artigo que eu li tinha um ponto interessante que dizia: as crianças não conseguem pensar abstratamente. Portanto, elas, quando olham para aquele desenho, elas vão perceber alguma coisa. E eu diria que elas não estão a identificar diretamente aquela coisa. Sim, sim. Esta é a minha opinião e eu acredito que haja pessoas que pensem de uma ou outra forma. Por outro lado, deixa-me só dizer isto que eu acho que é interessante. Cristo foi homem. Era um homem, era Deus homem. Será que o contrário não pode ser também real? Ou seja, será que se nós tirarmos todas as imagens, não podemos estar a criar a imagem à criança de um Jesus que era só Deus e não era homem? Repara, não precisamos ficar na banda desenhada. Há o filme de Jesus dos anos 70, há o filme do Mel Gibson. Certo, sem dúvida. Nós vamos ver aquilo e corremos o risco de orar ou de adorar e pensar o Jim que a Visual é a imagem perfeita do Senhor Jesus? Eu diria que não. Mas... Sabes como eu trouxe esta pergunta, não era de todo inocente, porque na verdade uma vez quando ia tocar com um senhor que tu deves conhecer, o Tiago Cavaco, quando fomos tocar uma vez, o pastor do punk rock, quando nós íamos tocar ao Porto, o cunhado dele foi connosco, o Tiago Oliveira, que está a estudar, entre outras coisas, e não vou entrar em muitos detalhes do que é que ele está a estudar, porque eu não percebo muito disso, mas está a estudar teologia, vamos dizer assim, do outro lado do Atlântico. E eu, por acaso, trouxe esta pergunta, porque na altura estava mesmo a querer saber. E ele também me disse uma coisa a complementar o que tu estavas a dizer, que eu concordo plenamente, que é, há uma diferença também entre apresentar Jesus em imagem, porque realmente Jesus teve uma imagem, figurativamente ele existiu e tinha um corpo, etc. Outra coisa é fazer o mesmo Deus Pai. Deus Pai efetivamente nunca se revelou ou seja, o que tu vês é a imagem do Filho, né? É Deus Filho, e ele há essa distinção, e ele fez essa distinção que se tu, quando estás com a Bíblia das Crianças, realmente ninguém está a idolatrar aquela imagem, ninguém está a adorar, é a imagem que tu estás a ver no livro de Jesus, é uma coisa. Agora, se fosse um livro que te está a pintar uma imagem, ou está a fazer Deus Pai um homem, ou está a fazer Deus Pai outra coisa que não algo que ele não é, e qualquer coisa que a gente tente representar, Deus Pai não vai ser, porque ele não é possível representar na nossa realidade. Portanto, aí sim já é um passo maior que as pernas, porque aí sim já estamos a fazer algo, e Deuteronômio, acho que o que tu leste é um bom indicador disso, não corrompais, não há imagem que possa descrever Deus Pai, portanto, não ir por aí. Portanto, nesse sentido...
Diz. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já agora, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Portanto, complementando o que estás a dizer, estou a ler em João 14:7, o que o Senhor Jesus está a dizer é: vocês querem ver o Pai, querem conhecer o Pai, tem-me a mim, tem o Filho. O Filho é a imagem do Pai. Portanto, nesse sentido, concordo plenamente com o que estás a dizer. Uma coisa é tentar representar Deus Pai, outra coisa é dar uma figura humana com todos os riscos, mas a questão para mim também tem a ver com essa. Eu estou a correr o risco de idolatrar aquela imagem ou estou a tentar identificar alguma coisa à criança através daquele desenho. Sim. Para mim foi bom falar e perceber isso, porque realmente fiquei mais descansado, portanto não queimei as Bíblias ilustradas que tinha aqui, porque nenhuma realmente tinha representação de Deus Pai. Vamos a tempo ainda, se quiseres. Ainda vamos a tempo, é sempre bom. Queimar Bíblias ilustradas é sempre bom. Mas foi bom, porque e sabes que pode parecer uma coisa um bocado tonta, né? E as pessoas se calhar vão ver, coisa mais parva para perder tempo a pensar. Mas acho que também este podcast vai passar por muitas coisas parvas, se calhar a gente pensa, mas é por isso que a gente gosta de falar com um bocado, gosta de falar um com o outro, e é por isso que as pessoas podem não ouvir e outras querem ouvir. Não, e repara, é uma questão pessoal. Eu acredito que haja pessoas que lidem mal com com esse desenho, com essa forma de transmitir quem é o Senhor Jesus. E aí é uma questão pessoal. Eu acho que as pessoas têm que também lidar com isso. Mas eu pessoalmente não tenho, provavelmente já passei por essa fase em que me fazia mais confusão do que aquilo me faz hoje, mas também tem a ver com isso, ou seja, ensinando crianças com determinados desenhos, será que elas vão associar que aquela criatura, aquele desenho é o Senhor Jesus? Qual é o risco de cometer o pecado da idolatria? Pronto. Mas obviamente que é uma questão pessoal que dependerá de cada um. Mas eu depois passo mais algumas bíblias ilustradas que tenho ali, que algumas são muito engraçadas. Gosto disso. Olha, Tiago, nós por acaso começámos bem. No primeiro episódio que a gente se tinha proposto a não ultrapassar os 15, 20 minutos, conseguimos chegar... Quando desligarmos já vamos estar ali na meia hora, portanto já deu para perceber que o tempo de podcast se calhar não vai ser tão curto como a gente... Depende dos temas. Depende dos temas. Mas pronto, dito isto, acho que temos o nosso primeiro episódio. Nós temos um e-mail, né? Queres partilhar aí, Tiago, o nosso e-mail? 2 solas da Lapa. Da Lapa ou 2 solas Lapa? 2 solas Lapa, desculpa. 2 solas Lapa. .com. 2 número 2 solas Lapa @gmail.com. Ou seja, se acharem que nós podemos ser mais prosélitos nas nossas temáticas, nas nossas discussões, tentem-nos convencer com temas, tentem-nos dar temas para nós falarmos. Nós não garantimos que vos vamos dar ouvidos, mas enviem as vossas sugestões, enviem os vossos comentários, nós vamos ler só aqueles que a gente gostar. Certo? Não é? Vamos fazer triagem. Tem que ser. Somos muito simpáticos. É por isso que uma pessoa tem o próprio podcast, é para fazer o que quer. senão não vale a pena ter o próprio podcast. E então, ficamos por aqui. Há muita banda desenhada para ler, há muita coisa para descobrir. E eu diria, nem é tanto para crianças que há, nem é tanto para adultos que há. É uma questão de vocês descobrirem uma outra forma de ler. E há coisas extremamente interessantes. Já agora falámos há bocado, portanto, Mouse do Art Spiegelman sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma leitura fácil. Eu quando ia à biblioteca da Alverca, esse livro estava lá. Eu cruzei-me várias vezes com ele. Isto é uma edição em 2 volumes. Este é o segundo volume. Não é uma lei, parece que é giro porque está aqui o Hitler como sendo um gato. Temos aqui os ratos. É dos livros mais pesados que eu já li. Não estou a falar de banda desenhada, estou a falar de todos os livros que eu já li. A sério? A sério. Oh. Tem uma forma interessante de mostrar as dificuldades de relacionamento dele com o pai, de lidar com os traumas.
é autobiográfico não só na parte dele, mas também é a biografia da experiência do pai e da mãe a passar pela Segunda Guerra Mundial. Portanto, às vezes os bonecos bonitos, giros, simpáticos podem trazer algumas surpresas em termos de conteúdo. Leiam. A gente vai dar muitas sugestões ao longo do podcast, seja de filmes, seja de música, seja de livros. Portanto, vão entrando em contacto connosco e vão lendo também. É isso aí. Joel, está na hora? Está na hora. Deus vos abençoe a todos os que nos ouvem. We out, 2 solas da Lapa. 2 solas da Lapa. Já agora, próximo programa, vamos tentar falar do coronavírus, Joel. Sim, e tentar, podemos começar com uma questão. Será que Deus mandou o coronavírus para que os pastores pregassem menos? Eu acho que a resposta é óbvia, mas vamos deixar para o próximo episódio. Então vá. Uma boa noite, Joel. Até já. Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like I do. Yeah, here comes